Vamos para Gênesis capítulo 14. Irmãozinho, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração como Abraão guardou. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, eu brinco que até criança sem dente sabe onde está, né? Versículo 11. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. E também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. E veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escó e de Aner, e eles eram confederados de Abrão. Bem, o Abrão tinha tido um problema com o Ló. O Ló era sobrinho dele. Quando Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, o Abrão fez tudo certinho, mas levou o Ló com ele. Pela estima que tinha como um filho, mas não era um órfão, não. Nós aprendemos que lá era até um homem de bens, tinha fazendas, tinha gado, tinha pessoas a seu serviço. E houve uma contenda, uma discórdia entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E aí o Abrão, sendo muito pacificador, pessoal, nada de contenda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Vai para a direita, eu vou para a esquerda, da esquerda eu vou para a direita. E eles se separaram. Aí houve uma guerra naquela região. E então a notícia chegou até o Abrão, que o Ló foi tomado como um refém, ele, a esposa, né, os bens, e que o Abrão poderia ter falado assim, bem feito, quem mandou ele escolher isso aí? Não, nós temos que aprender a não guardar nada no coração. Por quê? Porque numa hora dessa, essa pessoa vai precisar de ajuda, alguém da família vai precisar de socorro, vai ver a família do seu marido, fizeram maldade com você, família da sua esposa, família do seu filho, que é da sua nora, família do seu genro, que é da sua filha, né? Vai ter isso, família do seu cunhado, que é da sua irmã. Então, a pessoa está precisando de ajuda, e se você tiver com uma mágoa no coração, um rancor, você não vai ajudar. Pelo contrário, você vai desdenhar. O Abraão dá um exemplo aqui. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, você conhece bastante, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As decisões vêm do coração. Quando o Abrão recebeu a notícia, ele poderia ter dito, bem feito, quem mandou ele escolheu até a melhor parte. Veja isso aqui comigo, no capítulo 13, versículo 10, diz assim, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, o que se entende aqui? O Ló escolheu a melhor parte para ele, mas a melhor parte é com Deus. Ele estava sem a bênção de Deus. Mas a nossa lição de hoje é que o Abrão não deixou o rancor, o ódio, o ressentimento estar no seu coração, senão ele não atenderia o seu sobrinho, senão ele não ia socorrer o sobrinho como ele socorreu. Somos nós. Não podemos ter nada na nossa casa, porque na família é que acontecem as maiores dissensões, é na família que nós temos as maiores contendas, porque na rua você esquece rápido. Mas dentro de casa é mais difícil às vezes, porque você convive com a pessoa, sempre tem que ouvir falar dela, ou sempre tem que ver aquela pessoa, ou até convive com ela. E você tem que saber, então, guardar o seu coração para não entrar essas coisas, ódio, mágoa, ressentimento, revolta, que às vezes entra e prejudica a sua comunhão com Deus. Ele nos deu uma lição. Ouvindo, pois, Abrão, que seu irmão estava preso, armou os seus criados, 318, e os perseguiu até Dan. Há uma tradução que diz assim, treinados em sua casa, ou seja, nós temos que nos preparar para o dia da adversidade. Nós temos que nos preparar para as lutas, porque nós estamos no mundo, pessoal. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, no mundo nós teremos o quê? Aflições, lembra? João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Então, às vezes, uma aflição. E se você tiver com uma coisa, não pode. Eu conto um caso aqui, que muitos já ouviram, eu contei hoje. Eu vi um testemunho, na época ele era um rapaz, hoje é um homem já com mais idade. Esse rapaz ainda era menino ainda, jovem, o pai dele virou a cabeça, era um crente, saiu de casa para morar com outra mulher. Lá no Rio de Janeiro. E aí ele um dia estava passando, né? Perto do trabalho da mulher que era amante do seu pai. Deus falou no coração dele, ore por ela. Ele entrou no salão, lá no local onde ela trabalhava.
Quando ele o avistou, disse: você é filho do doutor fulano e tal? Sim. Ele disse: o que você veio fazer aqui? Eu vim dizer para a senhora que Jesus ama a senhora, eu queria fazer uma oração pela senhora. A mulher ficou tão constrangida com aquele amor dele, que ela aceitou a oração. Ele orou. Chegou em casa, ele contou a experiência para a mãe dele. Mãe, eu fui lá, não, a mãe dele era cristã, mas olha, mamãe também está orando, tá bom? Pode ter certeza que mamãe também está intercedendo por eles. Bem, mãe, Deus falou comigo, só tem que ir comigo lá na casa dela, lá no trabalho dela. Seu filho, é demais, eu ir lá no trabalho, Deus está falando, mãe. Tá bom, vamos. Chega lá, ela ficou muito, muito envergonhada, a amante. Entendeu? E acabou que aceitaram a oração. Bem, para encurtar a conversa, o homem voltou para casa. Aí começaram, ele se reconciliou com a esposa, reconciliou com Deus. Um dia eles estão todos orando lá reunidos, e ele falou assim: nós vamos lá na casa do fulano, da ex-amante. E foi o homem, a esposa e os 2 filhos, era um rapaz e uma moça. Chegaram lá e ele falou que levou até uma viola para cantar. Ela fizeram tipo uma serenata para ela. A mulher ficou tão assim, constrangida com aquele amor, foi para a igreja com eles. Se converteu também. Quer dizer, é isso que nós temos que ter, irmão. Não guardar nada no coração, que nós vamos precisar de ajudar alguém que fez o mal para nós. Isso é bíblico, isso vai fazer você, entenda bem, dar um tapa na cara do diabo. Por que o diabo espera? Que você dê uma gargalhada, que você se alegre. O Ló está na mão do inimigo? Bem feito, quem mandou ele fazer isso? Não. É como o diabo quer. Aquele rapaz podia passar lá, talvez com um amigo, e falar assim: essa é a filha. E fala até a linguagem evangélica, né? Religiosa. Sabe que aquela mulher ali é filha do diabo, filha do cão, é amante do meu pai. Foi usada pelo diabo para tirar meu pai de casa. Não, ele não fez nada disso. Guarda o seu coração como Abraão guardou, mostrou que não tinha nada e foi lá e lutou pelo expondo a vida de todos os seus colaboradores, eram 318, seus criados, nascidos em sua casa, treinados para aquilo, preparados para aquilo. Assim tem que ser o cristão, tem que guardar o coração e não deixar o coração ser corrompido de maneira alguma, não deixar o coração ser tomado por isso de maneira alguma. Aí vamos continuar. Ele diz assim: dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, atenção, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Quer dizer, conseguiu fazer uma obra muito maior do que ele mesmo queria, porque até o povo ele foi. É como uma pessoa chega: pastor Jaime, ora pelo meu filho, que ele é muito boa pessoa, é um bom garoto, mas ele tem uma amizade lá, com o filho de uma vizinha, aquilo ali é uma companhia. Vamos que seu filho chama-se João, e o filho da vizinha chama-se José. Aí você acabou de sair, eu orei, né? Acabou de sair, quem chega? A mãe do José. Sabe o que a mãe do José vai falar? Pastor Jaime, ora pelo meu filho José, ele é gente muito boa, mas tem um filho da vizinha lá, o João, aquele é má companhia. Não é mais ou menos assim, irmão? O nosso é bonzinho, o dos outros é que não presta. O nosso é uma vítima, o nosso é um pobrinho, é um bom garoto, é aquilo. Não, ele trouxe todo mundo, liberta, aproveita, foi o que esse rapaz fez. Podia dizer só orar para a volta do pai. Não, ele não orou só pela volta do pai, ele orou pela conversão da mulher que estava com o pai dele. Ela orou, entenda bem, não para o marido voltar para casa só, ela orou pela mulher para ela se converter também. Que família cristã, mas é disso que o evangelho precisa. Claro que é bonito quando um pessoal é curado, paralítico anda, nós estamos vendo reunião de Madureira agora. Eu peguei o finalzinho que eu estava pregando 9 horas, quando eu saí, o missionário ainda estava lá. E eu vi aquela senhora, uma senhora que estava com aquela bengala assim, tipo uma abraçadeira, né? Uma muletazinha dela, e ela passava, estava ali. Depois a mulher andou lá, que beleza, irmão. A outra andava com duas, colocaram as duas e andou. Isso é bonito. Mas esses milagres também têm que ser notificados, contado para o povo. E tem muita gente aqui assim, que aprendeu a guardar o coração e não deixar essas coisas entrar. Você tem que aprender a guardar o coração. Aí eu já vou entrar na segunda palavra, que eu tinha dado um intervalo, mas ele já passou aqui testemunhos, eu creio, né? Eu não vi o início dele. Vamos para o livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Jó, capítulo 22, versículo 21. Une-te, pois, a Deus e tem paz.
Como é que eu me uno a Deus, pastor Jair? Você se une a Deus, quando você se une à palavra de Deus. Lembra do salmista, que ele diz no Salmo 119, 11, cito muito aqui. Ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque o pecar você separa de Deus. Quando você peca, você se separa de Deus. Então você guarda a palavra. Jesus deu uma explicação mais clara ainda, João 14, 23. Jesus respondeu, ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como é que eu me uno a Deus então, pastor Jaime? Orando, tendo a palavra de Deus. Não é só guardar a palavra, guarda com a oração. Você fala, você coloca a palavra de Deus no seu coração. Você procura viver de acordo com a palavra de Deus. Você está unido ao Senhor. Você terá paz. Não quer dizer que você não tenha lutas. Não quer dizer que você não tenha adversidade. Mas você não perde a paz. Mais ainda, aqui do lado, eu vou ler porque está pertinho, depois eu volto aqui. O Salmo 16, no versículo 9, o salmista diz assim, portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, quer dizer, eu vou ter paz, pois não deixarás a minha alma no inferno. Não tem momentos da nossa vida que a minha vida está no inferno. Estou desempregado, estou doente, estou com casamento assim, estou com filho assim, quer dizer, a minha vida está um inferno. Você pode até passar esses momentos, mas você alegra o seu coração, porque você sabe que Deus não permitirá que você vai ficar naquilo, aquilo ali vai passar, irmão. É como uma tribulação que vai passar, é como uma tempestade, daqui a pouco vem o sol, daqui a pouco vai passar aquilo ali. Então você fica firme, mesmo tendo adversidade, você não perde, você está unido ao Senhor, você está unido ao Senhor. Aí ele diz assim, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, a derrota, né? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, no plural mesmo, muitas alegrias. Você pode ter muitas lutas, mas vai ter muitas alegrias, por causa das vitórias que você conquistará. Voltando para o Jó, então ele disse, une-te, pois, a Deus e assim te sobrevirá o bem, quer dizer, a bênção vai chegar, demora às vezes, mas vai chegar, pode ter certeza. Aí veio o 22, e ele diz, aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Olha que lindo, pessoal. É isso. Nós precisamos disso aqui. Você precisa de colocar as palavras de Deus. Só com a palavra de Deus que você pode tomar a atitude que esse rapaz tomou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, amai os vossos inimigos. Quer dizer, ele não odiou a mulher que era amante do seu pai. Ele não odiou aquela mulher que foi responsável pela destruição do casamento dos seus pais. Não. Ele orou e Deus mudou tudo. Ele foi lá e mostrou amor, então tem que aprender, mas só com a palavra de Deus. Aceita, te peço a palavra da boca de Deus, no seu coração. Mas ainda ele diz assim, dentro desse entendimento, se te converteres ao Todo-Poderoso, sem conversão não dá, irmão. Conversão é mudança, tem que ter a mudança do coração, tem que tomar uma posição séria por Jesus, entende? Pastor, quando é que eu sei que realmente eu estou convertido? Quando não houver isso, não há conversão. Não fica zangado não, você pode estar até no púlpito da igreja. É um versículo que Deus nos deu um tempo atrás, eu trouxe, foi muito forte, Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Ezequiel 36, 31. Ele diz assim, então vos lembrará dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis o quê? Nojo em vós mesmos, das vossas maldades. Quando você se gloria, tem gente se gloria no passado. Ih, rapaz, hoje eu sou de Jesus, meu, rapaz, naquele tempo, coitado de você. Tem que ter nojo, irmão. Nojo de um dia ter pensado que ninguém viu, mas Deus viu. Se você não tiver nojo de um dia ter pensado aquilo, você não está legal, não tem conversão ainda. Não é só de abandonar o pecado, tem que ter nojo de ter pecado, ou ter nojo de ter desejado pecar, que ninguém sabe, uma coisa só entre você e Deus, mas você tem que ter nojo daquilo, porque senão não houve conversão ainda, não houve, se converteres ao Todo-Poderoso, ao Deus que é santo, ao Deus que é puro, entenda, é isso. O Davi provou o pecado, ele não queria mais provar antes. Deus cria em mim um coração puro. Deus, eu não quero outra Batseba na minha vida, Deus. Deus, eu não quero matar outro Urias, não. Mas tem gente que não.
que fica até chateado, porque foi descoberto. Aí pediu perdão, eu peço perdão, que realmente eu errei e tudo. Mas não é isso. É conversão. Quando existe a conversão, você tem nojo. Não é só de ter feito, não, até de ter pensado. Enquanto não houver isso, não há conversão. Você tem que ser sincero com você mesmo. Já ouviu alguém falar, me engana que eu gosto? Não pode querer. Enquanto não houver isso, o negócio está feio. Tem que ter essa conversão. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Aí Deus pode trabalhar com você. Enquanto não der, tem que falar. É uma coisa entre você e Deus, a não ser que você não queira. Aí você não quer, você quer sair fora, quer se afastar, você não quer, a santidade atrapalha, irmão. A Bíblia diz que a luz não combina com as trevas não querem ficar onde tem luz, irmão. Oh, isso me incomoda. Não incomoda você, não incomoda o diabo que está te dominando. Por isso que você não aceita a santidade, você não aceita a oração, você não aceita a vida quando fala. Não, vocês estão ficando fanáticos, todos de vocês querem orar, querem buscar Deus. Não. Você tem que ser sincero com você mesmo. Por quê? Porque a família vai ver o brilho de Deus em você. Se não for, não vai ver o brilho. Quer dizer, não tem nada de Deus em você, eles não querem. Como a atitude desse rapaz com a mãe, entenda bem, que fez o pai voltar para casa e fez a amante do pai se converter. Por quê? Conversão, realmente. Pessoa que está convertida ao Todo-Poderoso. Quer dizer, ela saiu da natureza maligna para a natureza de Deus. Ela saiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso tem que ter. Enquanto não houver, nós estamos brincando, não queremos, nós queremos ser abençoados como todo mundo que está numa feitiçaria. Que é isso, pastor Jânio? Você acha que a pessoa está no terreiro só para tomar marido dos outros? Só para matar alguém porque tem inveja? Também tem essas coisas em feitiçaria. Mas tem gente que está lá por causa da saúde, quer ter saúde. Quer ter lá para proteger a família, proteger. O cara usa um negocinho lá, que chama lá, sei lá, patual, o que é aquilo. Ele diz que é para proteger, ele quer dizer, proteção, ele quer como você quer também. Não é errado querer isso. Mas o Evangelho é mais, irmão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, irmão. Para transformar a pessoa, para converter a pessoa, para fazer a pessoa sair das trevas para a luz, ter a nova natureza em Cristo, ter uma nova vida. Quer dizer, não é uma coisa, entenda bem, de aparência só para os homens, não. Muda de roupa, né? Mudou de livro da capa tal para capa tal. Não, irmão. As coisas são bem diferentes, as coisas mudam completamente. Aí diz mais para nós: se te converteres ao Todo-Poderoso, será edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, afasta. Deus não poderá agir, Deus não poderá trabalhar na vida da pessoa que está com a iniquidade. Deus não pôde ajudar Josué, chamado para suceder Moisés. Deus não pôde ajudá-lo, porque tinha iniquidade na tenda de Israel. Era um homem chamado Acã. Quando eles entraram lá em Jericó, ele tinha uma ordem: não fiquem com nada, não fiquem com nada. E ele ficou, irmão, com uma capa babilônica, com um pouco de ouro, com um pouco de prata, ele ficou. E aquilo ali foi a tragédia para Israel. Eles foram numa batalha contra uma cidade chamada Ai, tão pequena quanto o nome, e essa cidade pôs uma derrota para Josué. Eu falei como time de futebol, que ele é campeão invicto. Às vezes ele é um campeão, mas não é invicto. Tem umas derrotas bobas, né? E ali foi uma derrota boba. Porque ele não consultou a Deus. Deus, vamos para essa batalha, como Davi fazia. Ele não perguntou. Davi veio depois de Josué, não é? E você vê que foi diferente, irmão. Porque Davi consultava a Deus. Aprenda a consultar a Deus. Ele perdeu a batalha, porque tem que afastar Deus. Você tem iniquidade na minha vida? Mentira, eu não quero. Tem sentimento que não provém de ti, tem desejo, tem plano, porque não é só pecado de álcool, drogas, não. Às vezes sentimentos que eu falei, que tem que ser tirado. Bem, tem que ser feito, senão não dá tempo. Eu termino já então, ele assim: afasta a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. Quer dizer, aí que vai ter a riqueza verdadeira, irmão. Não é dos homens, não é riqueza do mundo, não. É como a Bíblia diz: para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes. Repararam, para o nosso Deus, mas todo mundo acha que rei, ele quer, só falta ele querer ter um trono para ele sentar, uma coroa na cabeça. Não. É para o nosso Deus. Você vai ser um rei, quer dizer, uma pessoa que não vai ser dominada pelas trevas, não vai deixar o reino inimigo te dominar, não vai deixar o reino das trevas ter poder sobre a sua vida. Essa é a palavra. Agora é a oração. Fiquem de pé
Eu quero que você ore mesmo. Primeiro aquele convite. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus venceu o inferno e a morte. E você deve dizer para ele: Jesus, me salva. Ele vai te salvar. Você está saindo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que bonito, pessoal. Não importa quem foi você, você será uma nova criatura. Você vai ter, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou. O pastor, aquele cara falou demais, não tem jeito. Esse que falou demais, que vai amar mais a Deus, irmão. Porque ele sabe onde ele foi, ele sabe que ele estava muito longe, que foi a misericórdia de Deus. Então toma uma posição hoje: Jesus, me salva. Ele vai te salvar.